Um alô para você, meu amigo São Paulino de todo o nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. O professor aprovou o novo centroavante do São Paulo. Vamos falar já já desse centroavante aqui. Quem será esse novo centroavante do São Paulo? O professor aprovou. Tá na capa aí para você. Tá bom? Nós iremos falar agora para você desse novo centroavante. Tá bom? Mas pedir aquela moral para o canal, gente. Deixar o like. Se você ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscrever também em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Saiba que é interessante, é bastante interessante para o crescimento, para o engajamento do nosso canal, tá bom? Sem muitas delongas, vamos para as notícias. Você está aí feliz da vida, você São Paulino, eu São Paulino, você de casa, você em todo o Brasil que nos acompanha, nos dá o prazer da sua enorme audiência, está felizaço pela vitória do São Paulo ontem diante do Vasco no Brinco de Ouro da Princesa. Olha só, para mim ter falado do Morumbi, né? Mas eu fui falar do Brinco de Ouro da Princesa. Mas porque o São Paulo ontem, minha gente, mandou o jogo lá, no Brinco de Ouro da Princesa. E aí também teve a estreia da terceira camisa, né, o terceiro uniforme, a velha mística da terceira camisa funcionou ontem, né? Funcionou ontem. Enfim, falar para você do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele caiu um pouco assim no segundo tempo de rendimento, mas mostra que pode ser bem usado, né, do que vinha sendo um jogador bom, que tem um controle, um domínio de bola muito bom ali no meio de campo. Ontem ele substituiu ali o Bobadilha, que estava com a seleção paraguaia, né? E aí é o seguinte, para a próxima partida, que será contra o Criciúma daqui a 10 dias, o torcedor já fica perguntando, o Zubeldia vai manter o mesmo time? Ontem foi um time leve, né? Um time de amplitude pelos lados do campo, tanto pelo lado direito, como Eric e o Igor Vinícius, como pelo lado esquerdo com o Lucas, inclusive o Lucas, a arrancada que ele deu no segundo gol do São Paulo, né? Que arrancada, hein? Que arrancada que ele deu ali no campo de defesa. Na realidade, foi um contra-ataque de almanaque, como a gente costuma falar, né? Escanteio ali na área de São Paulo, e aí o Lucas deu um drible da vaca, chamado drible da vaca de corpo, no adversário, né? Mas enfim, mas como o foco aqui é o Marcos Antônio, a gente fala para você que ele já está merecendo há muito tempo a titularidade, o Marcos Antônio. Não é de hoje, não é de hoje. Vem tendo algumas oportunidades e aí o meio de campo do São Paulo com ele ontem, né? Ele é aquele jogador, eu sempre costumo dizer nas minhas lives, nos programas dos colegas que eu participo, é aquele tipo de jogador que ele se aproxima, né, daquilo que o Alisson vinha fazendo no meio de campo do São Paulo, né? Para vocês terem uma ideia, o Alisson se machucou, operou, mas deixou um buraco ali no meio de campo do São Paulo. E eu acho que o Marcos Antônio, na minha humilde opinião, é aquele jogador que se aproxima, né? É aquele jogador que se aproxima das características parecidas com a do Alisson, o jogador Marcos Antônio, né? Marcos Antônio. Então é o seguinte, o que é que pode acontecer? O torcedor está preocupado se realmente é o mesmo jogador, é o mesmo time para o jogo diante contra o Criciúma daqui a 10 dias. Lembrando que volta Alan Franco, volta Arboleda, volta André Silva, volta Bobadilha e volta também Ferrarese. Todos esses vão estar disponíveis aí para o próximo compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, certo? Tudo bem. Mas, enfim, mas vamos ver aí o que é que vai ser feito. O Zubeldia vai ter 10 dias para trabalhar, preparar esse time aí para esse jogo diante da equipe
do Criciúma, que é o próximo compromisso do São Paulo. Para fechar, o Marcos Antônio foi bem. Eu acho que ele não deveria sair mais do time. Eu acho que eu fosse o Zubeldia, eu manteria esses jogadores, que deu amplitude, deu velocidade, o time mais leve no jogo de ontem, diante da equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Bom, gente, fala aqui de um boato que está rolando aí, que o São Paulo tinha atravessado o Corinthians em jogador. Não tem nenhuma procedência em relação a isso. Recentemente, na semana, ou nessa semana, houve um zoom gigantesco sobre o São Paulo querendo atravessar um jogador do Corinthians para tentar levar o negócio para o Morumbi. Muitas mensagens chegaram ao blog do São Paulo em relação e sendo questionados diversos sobre a veracidade da informação, mas ainda vieram partes em que até mesmo o próprio jornalista mencionava. Tem torcedor do São Paulo sonhando e especulando com a chance de Hugo virar titular do Tricolor e barrando assim o Rafael. Mas o Corinthians, segundo informações, vai comprar o Hugo Souza, goleiro, que é do Flamengo. A situação é a seguinte, surgiu boatos de que o São Paulo poderia até atravessar o Corinthians para trazer o goleiro Hugo Souza, porque está lá um negócio meio enrolado, enroscado com o Flamengo. Nada disso, né, gente? Nada disso, só apenas boatos, né? Só apenas boatos, não tem nada disso. E que tudo indica que eles vão fazer lá, resolver o negócio lá com a equipe do Flamengo, né? Foram só boatos que ocorreram em relação aí Hugo Souza, goleiro no São Paulo, certo? Goleiro da equipe do Corinthians, mas ele tem que ajeitar lá o Flamengo, aí se vire lá. O São Paulo nada de atravessar caminho de ninguém para trazer o goleiro, certo? E aí, gente, depois da partida de ontem, teve muitos elogios, né? Alguns jogadores, o Eric, o Lucas, o Luciano. Eu gosto do Luciano se aproximando ali da área, muito bom o Luciano ali, que tem um arremate muito legal, né? Ele bate muito bem na bola. Eu não gosto do Luciano quando o Luciano fica ali perdidaço pelo meio de campo, né? Ele não tem, digamos assim, esse cacuete, vou falar assim no nosso linguajar aqui cearense, esse cacuete de ser jogador de meia cancha. Ele não tem, né? Ele não tem esse cacuete para isso. Então, o Luciano. Eu tenho até aqui os números do Luciano e do Lucas, certo? Luciano, 16 gols, Caleri, 14 gols, Lucas Moura, 12 gols, artilheiro do São Paulo na temporada de 2024. Eles são os artilheiros do São Paulo na temporada de 2024. Luciano, 16 gols, Caleri, 14 gols, Lucas Moura, 12 gols. Líderes de assistência do São Paulo na temporada, Lucas Moura e o Wellington Rato, 8 assistências, Caleri, 6 assistências. Tá aí os números dos jogadores do São Paulo. Lucas e os artilheiros. O artilheiro do São Paulo na temporada é o Luciano, com 16 gols. Seguido do Caleri com 14 e Lucas com 12 gols. Olha a fase artilheira aí do Lucas, hein, gente? Que legal a fase artilheira do Lucas. E eu até surpreendido, né? Com a fase artilheira do Lucas, tá, gente? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, ó, deixa eu trazer para vocês aqui. O Zubeldia, ele trabalhou muito bem essa semana, né? Inclusive, ele fez até um treino com a equipe do São Bernardo, né? Esporte Clube São Bernardo. Ele preparou esse treino, utilizou jogadores que poucos são utilizados, que pouco tem chance ali no time principal. E ele fez várias observações nesse jogo treino. Ele propriamente falou ontem na coletiva de imprensa, né? Propriamente ele falou ontem na coletiva de imprensa. E isso ele falando da observação do Eric, que ganhou ontem a titularidade, foi desse amistoso, né, que ele fez contra o São Bernardo. O Eric foi destaque nesse amistoso, segundo ele, ali onde o Eric ganhou a posição, né? E eu vou falar uma coisa, ganhou e ganhou bem, certo? Porque não tem como manter o Rato tá muito pesado, né? Deixa o time mais lento, e ontem era um time mais leve, com o Igor Vinícius e o Eric. Eu acho que esses dois, eles têm uma dobradinha muito legal. Eu gosto de ver os dois juntos ali pelo lado direito do São Paulo.
o Eric e o Igor Vinícius. Eu me lembro no jogo contra o Santos, que eles dois atuaram junto também, foram bem no jogo contra o Santos. No jogo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Paulista, eles também foram bem na época, lá era o Carpini, que era o treinador, eles também foram bem. Então, eu acho que eu já vejo o entrosamento dos dois. Não é por conta do jogo de ontem, mas já desses jogos que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Eu já vejo essa dobradinha, esse entrosamento dos dois, do Eric e do Igor Vinícius. Então, galera, por que não continuar com os dois, né? Para o próximo compromisso do São Paulo contra o Criciúma? É nesse ponto que o torcedor do São Paulo quer acreditar. E aí, o Zubeldia aproveitou também e testou ali, né, algumas peças e alguns posicionamentos. Ontem ele não tinha o André Silva no banco de reserva porque estava cumprindo suspensão ontem. Então, foi o que ele fez. Ele pegou o William Gomes e deslocou o William Gomes para ser o centroavante. Não aquele centroavante que joga de costa para o zagueiro, né? Não aqueles centroavantes que briga ali com dois zagueiros. Não, aquele falso 9. Ele utilizou o William Gomes como falso 9. E eu acho que ele não vai parar por aí. Ele vai utilizar mais ainda o William Gomes nessa posição de falso 9. E ele explicou, né? Eu não tinha o André Silva. E eu, no jogo contra o São Bernardo, eu treinei o William Gomes nessa posição, né? Mas não aquele centroavante que fica lá brigando com os dois zagueiros, assim como o Caleri faz, né? E outros também fazem isso ainda. Tem muitos centroavantes que jogam nessa posição de costa, fazendo pivô, né? E ele falou sobre o William Gomes, nessa possibilidade. Ontem ele disse, tivesse sido necessário tirar o Caleri, ele iria colocar o William Gomes como centroavante, né? Então ele imaginou, fazendo testes, né, de posicionamento. Eu vejo o William Gomes futuramente, talvez ele possa até atuar nessa posição como falso 9, talvez futuramente ele possa ser, se começar a ter sequência, enfim, ali, não quero ver o William Gomes brigando com dois zagueiros, mas o William Gomes como falso 9 ali, funcionaria talvez legal. E ele fez esse teste com o William Gomes, o Zubeldia, ele falou isso na coletiva, né? Bem que fala assim, estou aprovando aqui qualquer coisa, se eu precisar, eu vou utilizar ele no jogo contra o Vasco, né? Caso o Caleri aí não prossiga, enfim, na partida, porque talvez canse, enfim, mas depois ele falou na coletiva que não foi preciso, né? Foi preciso utilizar o William Gomes. E ontem o William Gomes foi para o banco de reservas, não como reserva, opção no lugar do Caleri, nem no lugar do Lucas. Ele foi ontem como opção no banco de reservas, como opção ali no lugar do Caleri. E aí se falam muito, alguns portais, alguns jornais, alguns youtubers estão falando sobre o Isidro Pita, paraguaio, que está no Cuiabá, né? Que o São Paulo tinha interesse, não. O São Paulo fez uma sondagem a esse jogador. E aí a gente foi buscar, tentando apurar esse tipo de informação. Não passou apenas tinha uma mera, digamos assim, vontade, né, de gostaria de ver o jogador aqui com a gente, pelos valores também, enfim, pelo momento, pelo mercado que o São Paulo vai entrar em 2025, talvez ele se encaixaria, né, nesse patamar aí, digamos, situação financeira do clube, né, o valor X, São Paulo pode, o centroavante lá do Cuiabá, Isidro Pita. Seria legal ter o Isidro Pita, ter o Caleri, né, juntos ali, fazendo um revezamento, seria legal, mas só que a gente tem o André Silva também. Eu vejo o André Silva mais como pelos lados também, né? Mas é bom ter muita opção. Mas se virar uma opção de mercado, oportunidade, o Isidro Pita, obviamente o São Paulo vai ir atrás desse jogador. Para mim seria uma boa aquisição. Não sei da opinião de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí do Isidro Pita, né? Isidro Pita, né? Tá certo. O que vocês acham aí? Para mim seria uma boa aquisição. Então, mas é isso, cara. Ele testou, fez mudanças para o jogo de ontem, deu certo, né? E aí seria legal. A gente é um São Paulo que já pensa na temporada de 2025, galera. Já pensa na temporada de 2025 e pensando nisso, o Zubeldia já pode pedir reforços,
né? Ele já pediu reforços, talvez, já conversou com a diretoria, e pensando nisso, é obviamente que a situação de 2025 vai ser mais pé no chão, vai ser mais pé no chão. E aí, você gostaria de ver o Isidro Pita no São Paulo, né? Você gostaria de ver também o William Gomes atuando mais também como falso 9, como centroavante, ali como ele já testou o William Gomes nesse jogo treino contra o São Bernardo, né? E ele disse que não vai faltar oportunidades, que ele quer ver o William Gomes lá, de repente, né? Descobre uma posição legal também para o William Gomes, para ele utilizar mais o jogador, tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar o like. Antes de sair, ó, deixa o like. Se é novo por aqui, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração do programa.